Todos acharam? Glória. Você cumprimentou o irmão com a paz do Senhor? A paz do Senhor, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. A paz do Senhor. Jane, paz do Senhor. Versículo 1. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O segredo do Salmo 23 está no versículo 6. Por isso que eu vou ler e vou pedir para os irmãos repetirem junto comigo. Então o segredo do Salmo 23 está no versículo: certamente. Amém, vamos lá? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Meus irmãos, quantas pessoas não têm esse hábito, esse costume de abrir a palavra e deixar até mesmo dentro de casa, no Salmo 23 ou no Salmo 91? Pensando que só abrir o Salmo vai mudar a vida dessa pessoa, ou pensando assim: não, eu preciso ler esse Salmo todo dia, que esse Salmo vai mudar a minha vida. Tem muitas pessoas que pensam assim e agem dessa maneira. E não é só ler, é você analisar se você está vivendo conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Igual o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se a pessoa não está vivendo conforme a palavra do Senhor, essa palavra não vai fazer efeito nenhum no mundo espiritual. No mundo espiritual, a palavra faz efeito quando colocamos a palavra em prática. É igual aqui, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabemos que um pastor, ele conduz uma ovelha através do quê? Do cajado, sim ou não? E Deus, ele conduz as suas ovelhas através da palavra dele. Através da palavra dele. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Você vê que no Evangelho de João, capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas a palavra fala que aqueles que querem seguir Jesus, aqueles que querem fazer parte do rebanho, tem que renunciar a si mesmo e ouvir a voz: pastor, segue-me, segue-me.
aqui em 1 Pedro capítulo 2, vamos ler. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 25, vai dizer assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então antes a gente era ovelhas desgarradas, que andávamos assim sem pastor, andávamos perdidos. Tinha aquele costume de rezar, dizer assim: seja feita a tua vontade, mas nunca foi. Sempre a nossa carne gritou mais alto. Mas agora não. Agora dissemos essas mesmas palavras que o salmista Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Agora tomamos posse até mesmo no Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então agora deixamos o nosso Deus nos guiar. E devemos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Se já entregamos a nossa vida para Jesus. Como diz também em Romanos capítulo 8, no versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que guardam a palavra. Por isso que ele fala que amam a Deus, que guarda a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque aqui no Salmo 23, vamos voltar no Salmo 23, no versículo 2, o salmista vai dizer assim: deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então Deus está guiando os nossos passos. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E Ele, da mesma forma que Ele cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos que confiaram nele, assim Ele faz nas nossas vidas. Quando o salmista fala assim: deita-me faz em verdes pastos, quando a gente está dormindo ali, o nosso pastor está cuidando de tudo. Ele guia mansamente as águas tranquilas. As águas tranquilas. Então, igual eu citei Abraão passou por momentos difíceis, sim ou não? Mas Deus deu a vitória para ele, sim ou não? Isaac passou por momentos difíceis, sim ou não? Mas Deus deu a vitória para ele. Jacó passou por momentos difíceis. Então aqui é confiança. 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 Do mesmo modo que José passou por momentos difíceis, mas Deus estava dirigindo os passos dele. E do mesmo modo aqui, Davi, ele está trazendo na nossa memória até mesmo tudo que Deus fez na vida dele. Até mesmo tudo que Deus fez na vida dele. Então deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas fala assim: Davi não teve uns obstáculos, sim ou não? Ele não enfrentou o primeiro adversário de Davi, qual que foi? Um leão, sim ou não? Um leão. Davi desistiu de encarar o leão? Sim ou não? Não, ele não desistiu. Por quê? Porque a confiança dele sempre esteve em Deus. E assim também vai aparecer leão para você enfrentar. Para você enfrentar. E tem coisas que é pequena, que Deus ele fala assim: é pequeno esse leãozinho, dá para você enfrentar. Mas muitas pessoas desistem de enfrentar um leãozinho pequeno. E como quer conquistar coisas grandes se não conseguir ali enfrentar as coisas pequenas? As coisas pequenas. Olha o que Davi vai dizer
quando ele vai enfrentar o filisteu Golias, e Saul vai dizer para ele que ele é muito moço. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. 1 Samuel capítulo 17. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34, olha o que Davi vai dizer. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, e tomando uma ovelha do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Aqui Davi está trazendo a memória de Saul, o leão que ele enfrentou, e ele não desistiu. Ele não desistiu e matou esse leão. E assim meus irmãos, assim, quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, os primeiros passos, a gente tem que enfrentar o leão, a gente tem que destruir o leão. A gente não pode desistir, a gente tem que enfrentar o leão. E quantas pessoas estão desistindo no primeiro obstáculo, desistindo de chamado? Jesus Cristo, ele fala assim, aquele que colocou a mão no arado não é apto, e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Quantas pessoas no primeiro obstáculo, eu não consigo, se vê com uma mente pequena, como se não fosse nada, não fosse ninguém. Eu nunca vou conseguir ser um pastor, eu nunca vou conseguir ir longe. Por quê? Porque tem uma mente pequena. Porque tem uma mente pequena e não consegue ali enfrentar o leão. Quando aparece o leão, em vez do leão correr, ele que corre. Igual assim, andar nos caminhos do Senhor não é fácil não. E Jesus Cristo, ele vai dizer também, ele vai dizer: qual que é o homem que não calcula primeiro, antes de construir uma torre, para depois não ficar envergonhado ali, por não ter terminado. Então ele fala assim, calcula primeiro. Mas se você calcular e falar assim, eu vou construir, eu vou conseguir ir até o final, você pode ter certeza que Deus vai estar contigo em todas as batalhas. Que você não vai precisar ter medo, porque Deus, ele vai na frente e ele vai te dando uma vitória. Ele vai te dando a vitória. Quando eu falo da história de Davi falando que o Senhor é o meu pastor, até mesmo estou trazendo na memória dos irmãos este ato que Davi está trazendo na memória ali, falando no coração de Saul, que ele derrotou tanto o leão como o urso. Aqui eu vejo dois tipos de crente. Um crente que desiste fácil, e o outro crente que sempre confia no Senhor, por mais que seja grande o Golias. Ele não tem medo, ele encara, ele não desiste, porque o povo de Deus aqui, eles se esqueceram das coisas que Deus tinha feito na vida deles. E o Golias dava um passo assim para frente, e o que eles faziam? Eles recuavam. Assim muitas pessoas fazem.
Por isso que o diabo ele vence. Igual assim, quando a palavra fala em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8: vigiai e orar, porque o diabo anda ao derredor, tramando a quem possa tragar como leão. Ele anda ao derredor, quer dizer que anjos está aqui, à nossa volta. Então entenda isso: se o diabo está ao derredor, se anjos está aqui, se você andar, o diabo ele vai recuar. Mas se o diabo vê que você está com medo, se o diabo perceber que você não tem uma confiança em Deus, o diabo vai andar e você vai recuar. Ou o diabo vai te colocar paralisado, assim, aqui você não passa. E você acaba tendo medo de enfrentar. Você acaba tendo medo de enfrentar, igual esse povo. Igual esse povo. Então eu falo assim, não importa assim o tamanho do Golias que você vai ter que enfrentar, você tem que crer no Deus Todo-Poderoso. Não importa, não importa. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, às vezes, por exemplo, quando você dá um passo para trás, não quer dizer que você está voltando para trás, não. Deixa as pessoas pensar nisso. Quer dizer que você está pegando impulso para você dar um pulo grande, um pulo alto. Mas você precisa confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui no versículo 35 de 1 Samuel. Ele vai dizer assim: eu saí após ele e a feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria, eu matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o que ele vai dizer, olha a palavra-chave aqui, no versículo 37. Disse-lhe mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Você vê que Davi, ele traz na memória: o Senhor me livrou daquele leão e também das garras daquele urso. Então você precisa trazer na memória que Deus já fez na sua vida. Assim será esse Golias que você está enfrentando. Esse Golias que você está enfrentando. Vamos voltar para o Salmo 23. Por isso que Davi fala: o Senhor é meu pastor. E quando ele fala: o Senhor é meu pastor, em nada me faltará, ele está declarando assim, você não precisa se preocupar com nada, meu irmão. Eu falo que afasta as pessoas de Deus, sabe o que é? Falta de confiança nele. Pessoas que pensam que Deus vai deixar faltar algo se não vier no culto, se vier no culto. Pessoas que falam: não, mas eu preciso trabalhar e dar mais tempo para o serviço do que para Deus. Que pensa que Deus vai deixar faltar. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Ele está declarando que ele serve um Deus que sabe toda a necessidade que ele vai ter nessa caminhada, nessa promessa que Deus fez na vida dele. E assim é, meu irmão, na sua vida. E eu vejo que o serviço tem levado muitas pessoas para o inferno, tem afastado as pessoas de Deus, pelas pessoas cobiçar aquilo que Deus abençoou. É questão de confiar. É questão de confiar. E olha o que esse salmista, o que Davi vai dizer, no versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola.
Preparam uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A confiança nossa agora, meu irmão e minha irmã, tem que ser no Senhor. Porque aqui foi a vida de Davi. Agora é a nossa vez de confiar no Senhor. Olha o Salmo 25. Olha o versículo 2. Não, Deus meu, em ti confio, não me deixa confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Confundidos vão ser aqueles que não confiam no Senhor, mas aqueles que confiam no Senhor, eles não vão ser confundidos. Olha o versículo 15. É isso, meu irmão e minha irmã, que sempre devemos fazer. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha aqui, seus olhos têm que estar nas coisas do alto, se preocupando com as coisas do alto. Quando você está se preocupando com as coisas do alto, Deus está se agradando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Ele procura verdadeiros adoradores. Quantas pessoas não adoram Deus, só estão dentro da igreja, mas fora da igreja não é luz para ninguém, não é testemunha, não tem testemunho para ninguém. Sabe quantas pessoas que tem que ter vergonha de evangelizar, porque não vive o evangelho, não vive o evangelho. Mas quando você busca as coisas do alto, quando você deixa ali de pecar, né, Deus ele fala assim: isso daí é o meu filho. Esse vive o melhor. Esse vive o melhor aqui na terra. Por isso, que os teus olhos, olha aqui, os meus olhos estão continuamente no Senhor. No Senhor, os teus olhos, os meus olhos têm que estar continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede que o inimigo fica tentando lançar nas nossas vidas. Deus ele fala assim: nesse aqui não, nesse aqui não, nesse aqui não. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malfeitores, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Porque a confiança no seu pastor. Paulo fala assim: traz na memória as vitórias que Deus já te deu. Eu fico vendo, meus irmãos, tem pessoas que não é crente não. Esse tempo uma irmã veio aqui na igreja, e eu falei assim para ela, falei assim: minha irmã, faz tempo que você não vem no culto, hein? Sabe o que a irmã falou? Pastor, sabe por quê, pastor? Porque agora eu estou morando, pastor, num lugar meio perigoso. E é perigoso, pastor, andar naquele bequinho para vir para a igreja. Por isso que eu não estou vindo, pastor, eu tenho medo. Eu falei assim para essa irmã: quantos anos você tem? Ela, 58. Eu olhei assim, olhando para a irmã assim, a irmã tem o mesmo histórico do que eu. Já tentaram te matar, minha irmã? Ela falou assim: já tomou uns goró nervoso aí na balada,
Dormiu na rua, ela já se envolveu com droga, já. Deus te livrou na época que você andava no mundo, na escuridão. E agora que você está no caminho dele, indo para a igreja, ele não vai te livrar. Que Deus é esse que você recebe, minha irmã? Que quando você estava no mundo, ele te livrava. Agora que você está na presença dele, ele não vai te livrar. Então olha o que o salmista está dizendo. Versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Nisso confiaria. Um exército, imagina um exército colocando medo assim em você. Mas sua confiança tem que estar no Deus vivo. Nada vai tirar aquilo que Deus tem na sua vida. Ninguém. Então a sua confiança tem que estar nele. Por isso que você tem que se desprender. E olha aqui o segredo do Davi. Muitas pessoas querem viver as bênçãos de Davi, mas não quer fazer as renúncias que ele fez. Igual a missionária pregando sobre a Ruth. As pessoas pegaram a bênção. A maioria das pessoas, você pensa que eu não vejo não? As pessoas pegaram uma bênção, mas para viver a bênção tem que ter a obediência. É onde que as pessoas se enganam. Porque Ruth, ela fez a renúncia. Renunciou à idolatria, renunciou até mesmo às suas vontades para seguir o mesmo Deus de Noemi. Ela vai dizer assim: o teu povo será o meu povo. Se você quer mudança, meu irmão, você está me assistindo, não sei se tem alguém aqui que está afastado de Deus. Eu não faço filhinho para mim mesmo, eu faço filhinho para Deus. A minha intenção é ver pessoas no céu, não vivendo aqui nas coisas dessa terra. Se você quer viver as coisas de Deus, você precisa fazer renúncia. Olha aqui, você tem que falar a mesma coisa que Ruth: a minha família é a família de Deus. Aqueles que andam com Deus. Você vê que Jesus Cristo, ele vai dizer o quê? Para a mãe, para os irmãos dele, quando foram chamar ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar contigo. Ele falou o quê? A minha mãe e meus irmãos são esses que estão ouvindo a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então a Ruth, ela fez uma renúncia. Ela vai dizer assim: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. E depois o que ela teve? Teve que esperar. Muitas pessoas não têm paciência. Muitas pessoas não têm paciência. Aí vamos colocar assim, ela foi lá para Jerusalém. Muitas pessoas saem de Jerusalém e volta para a idolatria, volta para as coisas do mundo. Muitas pessoas não têm paciência e quer viver a bênção. Uma hora a bênção vem, uma hora é a maldição que vai vir. Jesus Cristo vai declarar: alô, se te pedir a tua alma, o que você tem ali preparado? O que você tem preparado? Então é renúncia. Davi fez renúncia. Davi fez renúncia. E olha o que ele vai dizer aqui no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Olha aqui, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. É igual aqui, voltando no Salmo 23, que meu alvo aqui, meu foco é o Salmo 23. Olha aqui, meus irmãos, no versículo 6: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você vê que Deus deu vitória para Davi com o leão, com o urso e com Golias. Então
Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele declarou: eu estou vindo em nome do nosso Deus vivo, santo e fiel. Deus deu a vitória para ele. Eu falo assim, Golias, eu falo assim que são as pessoas do mundo, as coisas que acontecem assim no nosso dia a dia, as coisas do mundo. Mas a guerra de Davi não foi só com as pessoas do mundo. Você vê que a guerra de Davi também foi com Saul. Pessoas ungidas, sim ou não? As perseguições, olha, eu estou falando aqui que vai ter perseguição na sua vida, na minha vida, por conta da promessa que Deus tem. Mas você precisa ficar firme, você precisa confiar no Senhor, você precisa confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. 1 Samuel, no capítulo 18, Saul vai começar a ter uns ciúmes de Davi, porque as mulheres vai dizer que Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Isso vai gerar uma inveja. Inveja mata, meu irmão. Igual a luz que Deus colocou na minha vida, na sua vida, isso gera inveja. Isso gera inveja. Isso gera inveja. E Saul vai tentar matar Davi, vai tentar ferir ele com uma lança, mas Davi vai se esquivar. O que é isso, Saul? Por que você está fazendo isso? Eu vou... E ele foge. Davi, ele foge. E Davi, sabe onde que ele vai se esconder, meu irmão? É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ele vai até Samuel, na casa dos profetas, que fica em Ramã, em Naiote. Enquanto Saul estava perseguindo Davi, tentando ferir Davi, Davi falou assim: eu preciso buscar o Senhor, eu preciso estar na casa do Senhor. Saul começa a procurar Davi. Onde que Davi está? Onde que Davi está? Aí ele fica sabendo que Davi está em Ramã, em Naiote. E ele manda os seus mensageiros. Então, ó, pensa junto comigo, é igual os irmãos aí, tá tudo de costa. Vocês estão adorando o Senhor. Você imagina assim a inocência, vocês de costa. Você imagina o seu inimigo entrando assim, ó, na casa do Senhor. Aqui, ele está aqui, e vocês aí, adorando o Senhor. Aí os inimigos, os mensageiros que Saul enviou, entrando dentro da casa do Senhor. Mas quando eles entraram, o Espírito Santo pegou eles ali, e eles se converteram, começaram a sapatear. Saul, ele fica esperando, eles não voltaram, e ele fica sabendo o que aconteceu. Ele fala assim: aconteceu isso? Porque quando Deus está com uma pessoa, nada nem ninguém vai destruir essa pessoa. Nada nem ninguém. E eu aprendo muito com Davi. Davi, ele teve a oportunidade de ferir Saul, mas ele fala assim: não, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar o Senhor que cuida dele. Saul, ele fica sabendo que aqueles mensageiros se converteram. Ele manda outros mensageiros: vai lá pegar Davi. E Davi está lá, adorando o nosso Deus, está na casa do Senhor, adorando o nosso Deus, inocente, nem sabendo o que está acontecendo. Ele está assim, ó. Quando os mensageiros entram novamente, o Espírito Santo pega eles ali, eles, oh glória! Aí abraça Davi, eles, oh glória, oh, vamos adorar o nosso Deus. Inocente. Saul, ele fica sabendo de novo. Ele manda outros mensageiros. E do mesmo modo aconteceu com esse. Davi lá adorando o nosso Deus,
E os mensageiros, olha, Deus está dando uma receita aqui. Você sabe que o inimigo anda te perseguindo, não somente você, mas toda a sua família. E as pessoas que ele está usando para te prejudicar, enquanto você está adorando o nosso Deus, essas pessoas vão ser transformadas também. Essas pessoas vão ser transformadas também, enquanto você está buscando. E é forte que Saul, ele entende, quando você quer fazer algo, você não manda mensageiro, você tem que ir mesmo. Ele falou, você quer saber de uma? Eu vou. E quando ele chega, ele vê Davi, eu vejo ele se apressando para pegar Davi. Quando ele entra também, o Espírito Santo pega ele ora. E ele adora o Senhor também. Ele estava com a maldade, mas Deus ali transformou ele. Por isso que eu falo, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então quando você começa a obedecer, andar nos caminhos do Senhor, fazer conforme a palavra do Senhor, nada nem ninguém pode te atingir, porque você está protegido e protegida. Nada nem ninguém. O Senhor, ele te cerca. Ele te cerca e o inimigo não pode te atingir. Mas para isso você precisa pegar essa receita. Então aqui 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu, escapou e foi a Samuel em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que pressendia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha aqui, versículo 21. E enviando e avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Eles entravam na casa dos profetas e eles eram transformados. No versículo 22, então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e o perguntou, disse, onde está Samuel e Davi? E disseram-lhes, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, era também Saul entre os profetas. Então o segredo, meu irmão e minha irmã, é esse: buscar as coisas do alto, começar a deixar o pastor guiar os teus passos, e confiar, porque a caminhada é longa. Não fica pensando que Deus vai mudar a sua vida assim da noite para o dia. Não, Abraão, ele é chamado nosso pai da fé, demorou 25 anos para ele receber a sua bênção. Você vê José também, ele passou por momentos difíceis, mas recebeu a sua vitória. Igual disse Ruth, recebeu a sua vitória, mas teve um tempo ali de Deus. E muitas pessoas não têm tempo, não têm paciência. Olha, eu falo assim para os irmãos, assim, para finalizar: meus irmãos, paciência eu não tenho não, para ficar em fila de banco, para ficar esperando alguém cortar o cabelo. Assim eu não consigo, assim, ficar sentado esperando o outro cara cortar o cabelo. Eu não tenho paciência, eu não tenho. Assim, no mercado às vezes eu fico olhando lá, tem bastante fila, eu saio. Mas para as coisas de Deus eu tenho paciência. Eu tenho paciência. Eu espero, por quê?
porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, e eu sei que a qualquer momento Ele pode voltar. Então eu espero, em Deus eu espero, a minha confiança está nele. Então confia nele, continua buscando. Deixa Ele te lapidar, deixa Ele fazer a vontade dEle, mas confia, porque nessa caminhada vai ter tempestade, vai ter deserto, mas confia que Ele está contigo. Mas continua buscando, continua adorando. Aqui ó, enquanto nós estamos adorando, Deus está agindo. Enquanto o inimigo está tramando, Deus está quebrando os laços. Amém? Então confia no Senhor. O Senhor é meu pastor. Vamos dizer assim: o Senhor é meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus. E se Deus é por nós, então ó, seja paciente nas coisas de Deus. Às vezes você fala assim: eu não sou paciente não, pastor. Também em fila de banco eu não consigo ficar esperando. Mas espere em Deus, porque grandes coisas Deus tem na sua vida. Assim é chamado também. Tem muitas pessoas que não. Espera. Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos aplaudir.